Queridos amigos, é novamente uma grande satisfação nós estarmos reunidos no nosso espaço virtual para continuarmos as nossas discussões da obra Física do Espírito. Hoje é dia 5 de outubro do ano de 2022. Nós estamos na sexta parte da nossa obra, que se compõe de 7. E hoje vamos conversar sobre o seu 5º capítulo, intitulado Baldado Multiverso. Vamos ver o que se trata isso e exatamente por que nós denominamos dessa estranha fórmula, esse título tão diferente, com respeito a esta teoria muito badalada nos nossos dias. Poderia ser badalado multiverso, né? Alguns até questionaram, não é badalado multiverso, não, é baldado mesmo, né? Multiverso inútil, multiverso fadado ao fracasso. Certamente vocês estão curiosos de saber por quê, né, que assim denominamos o comentário de hoje. Nós vivemos numa estrutura fabulosa, uma estrutura que é a nossa casa cósmica, que nós não imaginamos os seus limites. Tem limites inconcebíveis. Uma profusão de galáxia intrigante. Calculava-se 200 bilhões de galáxias. Alguns pesquisadores já nos falam de 300 bilhões de galáxias, enquanto alguns outros astrônomos aventam a possibilidade de possuir o universo 400 bilhões de galáxias. É um número imaginável, nós não conseguimos imaginar o que seja. Vamos parar nos 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões, milhões de sóis, milhões de planetas. De forma que é intrigante a vastidão cósmica que nos envolve, diante da qual nós nos sentimos extremamente pequenos, insignificantes, menores que uma pulguinha, habitando uma poeirinha na imensidão sideral. Esta é a realidade do nosso universo. Talvez a estrutura mais admirável da natureza em que estamos imersos. Basta nós admirarmos um céu noturno afastado das luzes das grandes cidades e nós ficaremos estarrecidos diante de um céu noturno com a sua profusão de diamantes faiscantes, a Via Láctea cortando o céu, né? a coluna dorsal da noite, né? A Via Láctea. Poucas vezes nós tivemos a oportunidade de apreciar um céu dessa natureza, mas quando puderem, façam isso. Porque nas cidades que vivemos, as luzes não nos deixam admirar essa magnitude que o homem sempre, naturalmente, se pôs bastante impressionado, desde que ele aprendeu a pensar. E ele dirigiu seus olhos para um céu noturno, estrelado, ele se admirava o que era aquilo. Não é à toa que os antigos situaram aí o céu, a morada dos deuses, colocaram o trono divino exatamente depois das últimas estrelas. É admirável realmente, uma das construções mais fantásticas da natureza, embora Immanuel Kant tenha dito que existe uma única outra construção da nossa natureza que supera a magnificência de um céu estrelado, que é mais admirável, mais bela, mais espetacular do que
a casa cósmica. Sabe que construção é essa? E nós somos obrigados a concordar com ele. A consciência humana. Ele achava que a consciência humana é mais espetacular do que o próprio universo. Nossa consciência também é ilimitada, é dotada de potencialidades inimagináveis. Nos dá a conformação de ser e de existir. E quando eu li isso em Immanuel Kant, eu fiquei admirado, mas que bacana, né? Que admiração por essa entidade que nós costumamos não estar atento a elas, né? Que há de mais admirável na natureza, na vida, é a consciência, é o ser humano. Mas, enfim, existe um quesito muito interessante que diz respeito ao nosso universo. É que o nosso universo ele foi edificado dentro de parâmetros e de grandezas extremamente precisas. As chamadas constantes universais, de uma forma muito intrigante, elas foram fixadas em valores absurdamente exatos, de tal forma que os estudiosos, ao observarem estes valores, essas constantes universais, eles ficam admirados, mas como que o universo colocou, fixou estes valores? De tal forma que, se esses valores forem minimamente diferentes do que são, o universo não daria certo. Por exemplo, o modelo padrão da física de partículas correlaciona 19 parâmetros que precisam ser ajustados, finamente ajustados, para que o conjunto funcione da forma como funciona. São parâmetros muito justos. Por exemplo, a carga do elétron e a carga do próton. O próton tem uma massa 1000 vezes maior do que a massa do elétron, mas a carga elétrica de ambos é exata. A ciência mede essa carga elétrica em diversas casas decimais e se depara com uma exatidão entre os dois valores. E se assim não fosse, se a carga do próton fosse minimamente diferente do elétron, naturalmente o vice-versa, né? O átomo não seria estável. O átomo não seria possível. A massa do próton, ela é calculada num valor extremamente preciso. Se ela fosse minimamente diferente do que é, da mesma forma, o átomo desmoronaria. Então, esses valores foram calibrados, né? As forças nucleares, as 4 forças fundamentais, né? Força fraca, força forte, eletromagnética, gravitacional, se não tivessem seus exatos valores também, o universo não seria o que é. Se a força gravitacional fosse minimamente diferente para mais ou para menos, o universo desmoronaria sobre si mesmo pela atração gravitacional, ou ele se dispersaria ao infinito. Não haveria possibilidade de formação de massas planetárias, massas estelares, galáxias, né? Então, são sucessivos padrões universais que parecem ter sido moldados por uma inteligência previsora, uma inteligência finíssima que fazia uma previsão. E essa previsão foi feita no instante que o universo passou a existir, no Big Bang. Naquele instante, nos milésimos de segundo em que o universo surgiu, esses parâmetros foram fixados. Mas como? Como que o universo podia prever que ele precisaria de um átomo estável, de uma força gravitacional num determinado valor, para que as coisas funcionassem como precisavam funcionar, para que a vida, 13 bilhões de anos depois,
pelo menos no nosso planeta, se tornasse possível e se desenvolvesse um ser consciente que somos nós e pudéssemos observar e mensurar o universo. Então, graças a isso, o universo estabeleceu as suas precisas medidas. A ciência, ou a filosofia da ciência, tem chamado isso de princípio antrópico, porque parece ter sido desenvolvida em função do homem, em função da necessidade de que o homem existisse. Ora, vejam, o princípio antrópico nos fala, então, da interferência de uma inteligência na formação do universo, uma inteligência que conhecia propósitos e estabeleceu parâmetros precisos. Como não acreditarmos na existência desta inteligência? Claro que ela nos remete para um Criador. É claro que ela nos fala da existência de uma consciência cósmica, mas isso não é científico, não se pode pressupor a existência de uma inteligência supracósmica que teria fixado estes parâmetros. Então, a ciência se viu obrigada a estabelecer outras teorias, outras hipóteses para explicar o princípio antrópico. Os físicos Rosenblum e Kushner, dois físicos quânticos norte-americanos, que escreveram um livro chamado Enigma Quântico, eles declaram no seu livro, que o Big Bang precisou de uma fina sintonia, finíssima sintonia, para produzir um universo no qual pudéssemos existir. E eles acrescentam uma finíssima sintonia impressionante. Eles calculam que, se isso fosse uma obra de um acaso, haveria uma chance em 10 elevado a 120. Nossa, 10 elevado a 120 é um número estrondoso. É um 10 com 120 zeros. Não dá nem para ler um número desse, né? Então, eles declaram com muita sinceridade que parece haver alguma coisa não conhecida que determinou que o universo tinha que começar como começou, que o universo precisava daqueles exatos parâmetros para existir. Então, essa exatidão dos valores, para nós, é uma questão muito simples, nós a resolvemos com uma grande simplicidade. O Criador interferiu nas forças cosmogênicas para que se estabelecesse uma precisão na configuração dos seus elementos. Isso para nós é muito tranquilo, né? Porque nós somos crentes, evidentemente, né? Na existência de um Criador. Então, nós não precisamos de teoria alguma para compreender como isso foi possível, né? Como que isso se deu. Mas grandes pensadores da atualidade não aceitam essa proposta. Negam-se a admitir esta evidente conclusão e passaram a buscar teorias invasivas que afastassem a possibilidade de uma interferência sábia na gênese do universo. Será que tem uma outra maneira de nós concebermos essa precisão de uma outra forma que não a interferência de um Criador? Essa foi a premissa. Esse foi o pressuposto que animou e anima ainda pensadores da atualidade a levantarem hipóteses sobre a gênese do universo com base na exatidão dos valores que o sustentam. Então, foi assim que, em 1957, vejam que essa teoria é antiga. Em 1957,
um engenheiro químico norte-americano que passou a se dedicar ao estudo da física quântica e, como tese de doutorado, ele fez uma proposta. Ele é chamado Io Everett. Io Everett, né? Esse Io, para nós, é o Hugo, né? Mas a pronúncia, me parece que a pronúncia mais correta americana, né? Ele era norte-americana, é Io Everett. Então, o Io Everett, em 1957, fez uma proposta de que o Big Bang gerou infinitos universos. São chamados universos paralelos, que coexistiriam em diferentes realidades, independentemente de serem observados ou não. Mas, então, ele propunha que o Big Bang, por ser um evento quântico, ao ocorrer o colapso da onda cósmica que gerou o Big Bang, existiriam infinitas possibilidades oriundas deste colapso. Então, o colapso quântico cósmico, que para nós é a queda do espírito, ela teria, ao explodir, dado origem a infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades teriam criado infinitos universos, em condições completamente aleatórias, completamente casuais. Mas, como o infinito é um número grande demais, é um número inconcebível, aconteceu que um destes universos houve um ajuste exato entre os parâmetros físicos. E este universo deu certo, é o universo que nós estamos nele. Essa teoria é chamada teoria do multiverso, ou seja, múltiplos universos, infinitos universos, também chamada teoria dos muitos mundos. E muitos se encantaram com essa tese. Vamos voltar a falar disso. Muitos se encantaram com isso. Então, inumeráveis mundos não teriam chegado a existir, porque os seus parâmetros foram impróprios para que esses universos se equilibrassem, se estabelecessem. Então, a multidão desses universos frustraram, não existiram, não geraram outros, não geraram condições para surgimento da vida. Mas, volto a repetir, como o número é infinito, um ou mais de um pode ter dado certo. Então, dispensa-se a interferência de um criador ou qualquer outra inteligência superior que tenha ajustado os parâmetros cosmogenéticos, tais quais eles existem no nosso universo. Portanto, segundo essa teoria, o nosso universo é o que é, tem essa exatidão nas suas medidas, nas suas grandezas, por uma questão de sorte. Nada mais do que isso, sorte. Não houve nenhuma interferência de nenhuma inteligência, foi sorte. Esse deu certo. E por que esse deu certo? Porque existiam infinitas possibilidades para formar universos. Infinitos universos se formaram. E o infinito é tão grande, que pode também existir um universo idêntico ao nosso, como podem existir muitos outros, porque o infinito é ilimitado. Então, assim, né, quem escreve sua teoria chega a nos falar: existirá um universo nessa multidão de universos infinitos, existirá um universo igual ao nosso, com um planetinha muito parecida com a Terra, existirá alguém exatamente igual a você, nesse momento, falando exatamente o que eu estou falando. Existe, porque o infinito é muito grande. Eu acho cômico isso, né? Mas se as combinações são infinitas, teoricamente, isso seria possível, né?
Muitos falam que não é uma hipótese científica, porque ela jamais poderá ser comprovada. Esses esses múltiplos universos não podem ser observados, porque as suas irradiações não chegam até nós, né? Então, quem teria sido o criador do nosso universo? Qual foi o artesão que gerou o nosso universo? Não foi Deus, não foi o demiurgo, foi o acaso. Imaginem vocês, né, se nós juntássemos um número incalculável de dinamites e de bombas de qualquer natureza, um número fantástico de bombas explodindo, e nós, como o número é imenso, nós vamos esperar que os estilhaços de algumas dessas bombas possam resultar num organismo qualquer, né, organizado, né, com medidas exatas. Esse é o absurdo da teoria, por isso que nós estamos chamando isso de baldado multiverso, uma teoria frustrante, uma teoria evasiva, uma teoria que parte de um fundamento materialista, completamente materialista, que não pressupõe nenhuma outra possibilidade além da própria matéria. Então, por isso, isso para nós, né, eu particularmente passei a ver isso como um absurdo e fico me interrogando como pode, né, as mentes mais brilhantes da nossa sociedade conceberem uma teoria desta, né? Sendo que é tão simples, né, um princípio que nós temos por regra: todo efeito inteligente advir de uma causa inteligente. Então, se o universo é uma estrutura inteligente, ele tem que ter uma causa inteligente, não adianta nós diluirmos isto no acaso. E, mais uma vez, pobre homem moderno, né? Mais uma vez, ele se torna filho do acaso, predestinado ao nada, preenchendo a sua alma com um vazio existencial absurdo, né? Porque quem acredita nessa teoria, de fato, é um órfão deste universo, né? Predestinado ao nada. É muito triste, é lamentável, é realmente lamentável, né? A nossa sociedade moderna é nutrir esse tipo de crença, né? Uma crença evasiva, mas ela é ensinada, nutrida, né? Jovens, né? É, pululantes de desejo de compreender, né? Que estudam, se deparam com essas teorias e se tornam ateus, né? Bem, na verdade, essa proposta não foi bem do Everett, do Io Everett, né? Na verdade, ela havia sido percebida por o Schrödinger. O Schrödinger fez uma palestra em 1952, na Irlanda, em Dublin, e ele anunciou com muito entusiasmo que ele havia percebido que a sua equação de onda, lembra da equação de onda de Schrödinger? Ele observou que o colapso da função de onda ela permitia infinitos resultados, e não apenas um. Era possível, então, matematicamente, extrair infinitos resultados do colapso de função de onda. O Schrödinger, que é o criador, né, da equação de função de onda, ele fez essa declaração, ele observou na sua complexa matemática que era possível extrair infinitos resultados. Então, foi aí que o Everett se agarrou nessa declaração de Schrödinger, né, que uma função de onda, ao colapsar, se pode resultar em infinitos produtos, né? Assim como nós já falamos daquela outra teoria, né, do Feynman, né, o Richard Feynman, que também propôs que uma partícula caminha de um ponto para outro por infinitos caminhos. Ela não traça um caminho só, ela traça todos os infinitos caminhos possíveis entre um ponto e outro, e na toda a imensidão do infinito universo, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Essa infinitude estranha
percorre os postulados da física quântica, né? De forma que, como o universo pode ter se originado de um colapso de uma imensa função de onda, daí se deduz que também desse colapso tem resultados, infinitos universos, e não apenas um. Né? Em 1970, o Bryce DeWitt foi um companheiro do John Wheeler, né? Os dois são os pilares da gravidade quântica em loop, né? E o Bryce DeWitt, em 1970, ele reacendeu essa teoria. Essa teoria do Everett havia ficado um tanto quanto esquecida, né? E em 1970 ela veio à baila de novo, sabe? O seu interesse foi reacendido por um artigo publicado pelo Bryce DeWitt, reafirmando essa possibilidade de que um evento quântico se espalha num leque de infinitas possibilidades ao se colapsar. Então, foi exatamente ele que reacendeu essa proposta, e as revistas publicaram, e vários cientistas comentaram essas possibilidades, surgiram várias imagens artísticas, né, do multiverso, né? E isso encantou muitos, até mesmo vários espiritualistas ficaram encantados com a teoria do multiverso, né? Porque ela parecia exaltar a grandeza do Criador. Por outro lado, né? Apesar dela ter sido criada para se afastar a existência de um Criador. O fato é que Stephen Hawking também se encantou com essa teoria, ele esteve empenhado em trabalhar essas concepções, em parceria com o físico teórico Thomas Hergot. Acredito que a pronúncia, se eu errar a pronúncia, vocês me perdoem, né? Mas é Thomas Hergot. Mas ele faleceu, né? Ele tinha esperança de encontrar evidências matemáticas da teoria do multiverso. Mas, pelo que nós conhecemos do Stephen Hawking, isso iria contrariar, né? Iria contradizer profundamente a teoria do campo unificado, que é a teoria de tudo. Porque se a criação havia se esfacelado em infinitas possibilidades caóticas, de infinitos universos, não haveria uma possibilidade de uma reunião de todos eles numa teoria de unificação. Seria impossível unificar universos esfacelados ao infinito. Haveria uma impossibilidade completa de uma uniformidade de leis. E a teoria do campo unificado, ela busca uma uniformidade de leis, né? Que é a teoria de tudo, né? A teoria de que tudo vem de um princípio único. Seria impossível, como admitir um princípio único diante de uma infinidade de universos caóticos? Não haveria lei nenhuma, isso é uma completa desordem. A mais absurda desordem que se pode imaginar. É a mesma desordem, né, que nós passamos aí essa ideia para vocês. Explodam, né, um número fantástico, infinito de dinamites. O que se pode esperar disso? Algo coerente? Será? Ainda que infinitos dinamites explodam, será que haverá uma formação de alguma coisa coerente? Não é de se esperar isso. Você vai produzir um esfarelado caótico de estilhaços para todos os lados, nada mais do que isso. Então, nós realmente achamos uma teoria absurda. Nós achamos que esta tese se baseia apenas numa evidência matemática. Então, matematicamente, é possível conceber-se infinitos produtos do colapso de função de onda, assim como o infinito parece em muitas equações da física,
né, a matemática. Então, o infinito é uma expressão matemática muito comum, né? E é apenas isso, é apenas uma possibilidade matemática. Por que que nós estamos dizendo isso? Porque o colapso de função de onda no nosso universo, ela é muito precisa. Ela gerou o nosso universo. E quando um observador colapsa uma função de onda, esse colapso não dá infinitas possibilidades, não. Ele vai gerar uma partícula ou onda muito bem delimitada, muito bem precisada. Ele vai produzir algo, algo preciso, palpável. Ele vai produzir uma partícula e uma onda. Então, isso é apenas uma possibilidade matemática. Então, nós achamos, amigos, que isso é, na verdade, uma teoria evasiva para se afastar a interferência de uma inteligência na criação. É um subterfúgio intelectual do materialismo científico. Nada mais do que isso. Para mim, esta é uma baldada teoria, é uma teoria inútil, né? Embora, volte a dizer para vocês, muitos estudiosos, até mesmo crentes na existência de um Criador, acharam admirável essa teoria, porque ela suscitava a grandeza de Deus. Olha só como Deus tem um poder infinito, um poder inconcebível de criar infinitos universos, para ocupá-los com infinitas humanidades, no decurso de um tempo eterno e inesgotável, de um espaço sem fim. Eu não acho isso bonito, não. Eu não acho, não. Porque esses universos seriam entidades físicas, seriam feitos de matéria, de energia, de espaço, de tempo, e, consequentemente, albergariam parâmetros inconcebíveis com a divindade, que são os parâmetros que existem no nosso universo. Nós temos aqui a presença do mal, da dor, da destruição, da morte. Então, seria a eternização do mal e da dor, o que nós, como crentes, não admitimos, né? As portas do inferno não prevalecerão. Quem nos disse isso é Cristo, né? E o Balde remete essa frase para a proposta de que há um fim para o universo físico. Então, isso, na verdade, prova a ineficiência de Deus, porque se Deus precisou criar infinitos universos para que pelo menos um desse certo, ele é um jogador. Isso é uma jogatina. Então, ele não teve esperteza suficiente para determinar parâmetros. Ele falou assim: eu vou criar infinitos universos, e como o infinito é muito grande, algum por um acaso vai dar certo. Criou infinitos universos, cruzou os braços, na esperança de que algum desse certo. Isso é próprio da inteligência de alguém? Não, isso é prova de ineficiência. Porque quem cria, cria com exatidão, cria com propósitos, cria com ordem. Isso são fundamentos indispensáveis do ato de criar. Ninguém cria bagunças para que alguma coisa dê certo. Isso é um absurdo do ponto de vista da inteligência do Criador. Então, para mim, a teoria do multiverso é uma ofensa à inteligência divina. Ela não faz sentido. Não é plausível para aquele que acredita na existência de um Criador inteligente, sábio. É por isso que nós estamos chamando, então, né, o nosso estudo hoje de baldado multiverso, inútil multiverso, imprestável teoria do multiverso, porque ela não nos serve. Ela é uma ofensa à inteligência do Criador. Então, se existem infinitos universos, é por outro motivo, não para que algum deles, ao acaso, desse certo.
Então, a nossa metafísica boldiana dispensa um número infinito de universos para que alguns deles pudessem se mostrar viáveis como obra do acaso. Porque, como Einstein também negou que o velho jogasse dados, né? Nós temos o direito também de recusar a proposta de que Deus se serve de uma jogatina, de uma loteria cósmica para gerar universos, porque isso é uma verdadeira loteria, né? Então, que fique claro, amigos, a nossa proposta de que é uma teoria inviável. E se nós formos nos ater às informações que temos de Ubaldi e mesmo das grandes revelações da nossa humanidade, nós vamos compreender que a criação de Deus é única. Deus criou uma única vez, fora do tempo, fora do espaço. Deus criou um universo não temporal, né? Atemporal, não espacial. Essa é uma criação única de Deus, que é o absoluto, que é o sistema de Ubaldi. Não podemos imaginar isso multiplicado em infinitas possibilidades. Não, Deus criou somente um universo. Então, a criação de Deus é única, porque subordinada a um único Criador, subordinada a uma unicidade de leis, dentro da nossa proposta monista, unitária, né? De que existe um pensamento unitário regendo a criação. Então, não se pode propor que Deus tenha criado infinitos universos. Não, a criação foi uma só. Advém de um ato único de Deus. Inclusive, segundo Balde, Deus não continuou criando e não permanece criando, porque ele cria fora do tempo. Se ele tivesse que permanecer criando, ele teria que se valer do tempo, né, do ritmo cronológico para criar um agora, um mais depois, outro mais adiante, outro amanhã, numa sequência cronológica, mas o tempo não existe na realidade divina. Então, não é possível também uma multiplicação de universos onde não existe o tempo, né? Então, o universo realmente infinito é o universo original, é a criação original de Deus, né? Onde existem infinitos filhos criados por Deus. E também, se nós formos se nós formos atender, né, a revelação de Ubaldi, Ubaldi nos fala categoricamente em Deus do Universo. A verdadeira criação foi única, a criação dos espíritos puros, que é aquela que Deus realizou em seu seio, dotado, então, de uma unidade, de uma totalidade. Portanto, a pluralidade de universos ao acaso esfacela essa criação numa multiplicidade fenomênica incompatível com o sistema único, porque o universo é regido por um sistema único, a criação é regida por um sistema único. Isto é incompatível com uma infinitude de universos esfacelados em princípios distintos. Isto é uma multiplicidade fenomênica que entra em choque com a unicidade, a concepção monista. Então, para mim, a concepção monista ela afasta a possibilidade do multiverso. E para Deus, bastaria criar um único universo, infinito, realmente infinito, para albergar a sua prole infinita, o absoluto. Deus não precisaria de outros universos absolutos para albergar outros seres, porque o infinito é ilimitado, não há limite para o infinito. Então, Deus não precisaria de outro universo. Então, ele criou um universo só. É lógico. Se eu fosse criador, eu assim faria, não é? Para que eu ia né, complicar as coisas criando muitos universos com distintas propriedades? Seria um absurdo, né? Além do mais, nós aprendemos com o Balde que a queda foi única, que a queda não seguiu, ela não deu sequência a um processo de que caíram
uma manada de espíritos hoje, outra amanhã, outra depois, e foram caindo, pelo universo, caindo espíritos sem parar, para gerar múltiplos antissistemas. Multiversos seriam antissistemas, né? Seriam universos relativos multiplicados ao infinito. Isso pressupõe uma queda infinita. Infinitos espíritos caíram na infinidade do tempo para gerar infinitos universos. Universos relativos. O que não nos parece viável também. A teoria de Ubaldi nos fala de uma queda única, fora do tempo, porque não há tempo no absoluto. Então, não haveria possibilidade de haver uma sequência de quedas. E o nosso universo é, por demais, imenso para albergar toda a população de espíritos que se evadiram do reino divino. Não precisamos de infinitos universos para albergar infinitos espíritos caídos, não. O nosso universo dá conta de albergá-los todos, né? Na sua fantástica existência de mundos, né? Ele é suficientemente grandioso para albergar os espíritos que faliram. Então, também a teoria da queda de Ubaldi me remete para uma possibilidade mais viável, mais lógica, de uma queda única que produziu um único universo, o universo que estamos, que, graças à interferência da inteligência divina, embora ele tenha nascido do caos e da desordem, a interferência divina, pela sua misericórdia e por amor a nós, interferiu para ajustar os seus parâmetros e o nosso universo se tornasse uma construção viável. Essa teoria me parece muito mais bonita, né? Ela está lá no Gênesis mosaico, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, né? O abismo, o universo físico que nascia. E o Espírito de Deus, então, caiu conosco, né? E se tornou uma força imanente em nós, que foi, então, paulatinamente reorganizando o caos, para que, paulatinamente, esse caos produzisse uma ordem mínima e o universo, então, foi estimulado a um processo de organização na ordem do tempo para que ele se tornasse o que é hoje. É uma hipótese muito mais viável. E essa hipótese, ela acalma o meu coração de uma forma muito melhor do que a hipótese do multiverso, né? A hipótese do multiverso me parece realmente absurda, né? E ainda mais, o Baldi chega a considerar o nosso universo uma doença, um verdadeiro tumor incistado no absoluto, que é o organismo saudável, né? Então, o nosso universo seria uma enfermidade, uma patologia. Veja que conceito extraordinário esse que nós temos que levar a sério esta possibilidade, sabe? Ela tem que ser levada a sério. O nosso universo é uma doença no seio da eternidade. Agora, se o Big Bang gerou infinitos universos, nós vamos multiplicar por infinito essa doença, esse tumor que é o AS, multiplicado ao infinito. Aí o absurdo fica muito maior. Basta um, basta um tumor, né? Não precisamos de infinitos tumores. Isso não é uma prova da inteligência e do poder divino, não. Eu vou exaltar o poder divino dizendo assim, olha só como Deus é poderoso, ele criou infinitos tumores cósmicos, porque o nosso universo é um tumor cósmico. Nós temos que ver o universo assim, ele é magnífico, mas ele é um tumor, ele é uma doença, ele é uma patologia. Do ponto de vista da perfeição divina, ele é uma patologia. Então,
Deus teria gerado infinitos tumores para que um tumorzinho se organizasse, desse um jeito, né, se conformasse em determinados princípios e desse certo. É um absurdo. É um absurdo. Então, eu, particularmente, no meu coração e na minha mente, eu não tenho essa facilidade de aceitar esta tese. Certo? Vocês, cada um é dono de si, né, do que pensa, vocês é que vão ajuizar, e daqui para frente vocês é que vão admirar, né, a multiplicidade dos universos. Que maravilha, né, que coisa estupenda, infinitos universos existem, né, no palco do espaço-tempo, que coisa fantástica. Eu não diria coisa fantástica, não. Infinitos tumores? Não. Infinitos universos? Que albergam o espaço, tempo, energia, matéria, desequilíbrios, dor, mal, entre choques de interesses, destruições, enfermidades, mortes. Não, eu não quero esses infinitos universos. Eu prefiro me inserir na suprema ordem divina e estabelecer que sim, o Criador interferiu nos estilhaços da queda para organizar este fenômeno, esta hecatombe que tem a sua origem num motim, numa revolta, né? A revolta dos anjos, né? E a interferência divina é que permitiu que o nosso universo se organizasse. Então, a casa de Deus não é uma casa de jogos. Não, senhor. Você quer uma casa de jogos, você procura em outro lugar. Mas na ambiência divina não há casa de jogos. Não seria possível isso ante a inteligência divina. Existe o indeterminismo, existe o princípio de incerteza, existe o jogo do acaso aqui no nosso universo, no micromundo. A desordem está contida no micromundo, ela existe, mas ela está contida pela lei divina. E ela existe por quê? Porque ela é produto nosso, do nosso motim, da nossa revolta, da nossa queda. Então, não somos uma casa de jogos, né? Bem, meus amigos, alguns interpretam a teoria do multimundo, do multiverso, como infinitos mundos espirituais espalhados pela imensidão cósmica. Nós vamos falar da tese dos mundos espirituais, né? E já vamos adiantar para vocês, né? As esferas espirituais do pós-mortem, nós a consideramos também parte do AS, parte do universo desmoronado, né? Então, também estão subordinados aos mesmos fundamentos e mesmos princípios que estamos aqui conversando com vocês, né? Não haveria necessidade de multiplicarmos ao infinito estes mundos espirituais, porque a verdadeira infinitude não é um atributo do nosso universo. Nós já estivemos falando sobre isso. Nosso universo está limitado, e graças a Deus que o está. A verdadeira infinitude é pertinente ao absoluto. O nosso está cerceado nas suas medidas relativizadas. E também não é obra do acaso, porque os parâmetros universais foram fixados pela inteligência do Criador e moldados às nossas próprias inteligências. Então, nós contribuímos para dar ao universo a aparência que ele tem. Mas antes de nós encerrarmos essa discussão, gostaria de comentar com vocês uma teoria bastante interessante também. Não sei se eu a chamaria uma teoria, mas ela é oriunda das antigas tradições védicas, e ela está embasada no hinduísmo, né? E ela é propalada pela teosofia. A teosofia advém das tradições védicas hinduístas, né?
E essas tradições dizem o seguinte, que se nós existíssemos no tempo de Brahma, Brahma é o criador do universo, e se nós existíssemos no tempo de Brahma, o tempo de Brahma é aquele tempo em que bilhões de anos é um piscar de olhos de Brahma. Brahma pisca os olhos, é lógico que é uma alegoria, mas o piscar de olhos do Brahma para nós são bilhões de anos. Esse é o tempo de Brahma, é outro tempo. Então, no tempo de Brahma, se nós pudéssemos nos colocar no lugar de Brahma e existíssemos no tempo de Brahma, nós veríamos ao nosso derredor uma multiplicidade de fogos de artifícios explodindo ao nosso derredor, pipocando ao nosso derredor, infinitos fogos de artifícios luminosos explodindo ao nosso derredor. Cada fogo, cada, cada fogo de artifício desse que explode seria um universo que estaria liberando as suas humanidades para vivenciarem a perfeição. Então, isso seria uma infinidade de universos pipocando ao redor de Brahma. E cada explosão dessa, embora corresponda a um piscar de olhos de Brahma, equivaleria a 4.320 bilhões de anos no nosso tempo. Isso é chamado Manvantara, ou Manuvantara, porque é também a idade de Manu. Manu seria um deus menor que cuida de cada explosão dessa, de cada universo deste, né? Incumbido de cada criação. Então, é o Manu. Então, é o Manuvantara, ou o Manvantara, também chamado na tradição védica de Kalpa, que corresponderia, então, a 4.320 bilhões de anos. E cada uma desse pipocar de fogos artifícios ao redor de Brahma corresponde a um universo. E isso se daria desde a eternidade para toda a eternidade. Isso não teria fim, nem no passado, nem no presente, porque isso estaria acontecendo desde o infinito e para todo o infinito, né? Então, seria uma teoria de muitos mundos, seria uma teoria do multiverso, né? Essas infinitas criações se realizando em torno de Brahma. E essas infinitas criações se dariam num palco espaço-tempo. Nessa teoria, então, há necessidade de um palco espaço-tempo para que esses infinitos universos pipoquem, gerem matéria, energia, né? E mundos e humanidades se explodam e se desapareçam, mas surgem outros, pipocando assim, né? No tempo de Brahma. E Brahma estaria ali, né? Satisfeito em ver essa infinitude de fogos de artifício ao seu redor. Ele fica ali, extasiado, né? Com aquele processo, desde todo o infinito e para todo o infinito. Gostaram dessa teoria? É interessante, pelo menos, né? Mas ela tem para nós alguns fundamentos que não correspondem ao que nós estamos defendendo. Não pode ser um Deus que cria no absoluto fora do tempo. O Deus que cria no absoluto fora do tempo não teria essa imagem de infinitos fogos de artifício pipocando ao seu redor, porque haveria necessidade de um ritmo cronológico. Então, não é uma imagem fiel ao nosso conceito de Deus. Um Deus que cria fora do tempo, além do espaço, isso não é possível, né? Isso não é possível.
Como que nós entendemos, então, o Manvantara ou Manuvantara, né? Será que isso é uma ilusão? Não, eu não acredito que seja. Isso é fruto de uma percepção intuitiva muito fina de entidades, né? Que conceberam isto e lançaram isso nas bases da civilização indiana, né? Isso tem critérios de verdade, não há a mínima dúvida, não tenho dúvida disso. Só que a minha interpretação é um pouco diferente. E para que vocês entendam a minha interpretação, eu vou agora considerar cada universo desse pipocando, explodindo ao redor, eu vou considerar como uma galáxia, um universo galáctico. Um universo galáctico. A galáxia é o verdadeiro universo. 300, 400 bilhões de galáxias, né? É muita coisa pipocando. E essas galáxias estão se inflando, né? Elas estão se expandindo, como se fosse um fogo de artifício. Claro que na nossa realidade temporal isso demanda bilhões de anos, né? Mas a galáxia é um fogo de artifício em explosão. Os seus imensos números de estrelas e de humanidades, né? Só a nossa galáxia tem 100 a 200 bilhões de estrelas. É um número fantástico também. Então, é um universo local. Cada galáxia é um universo local. Inclusive, se acreditava, né, até a primórdios do século XX, que a nossa galáxia Via Láctea era todo o universo, né? A teoria chamada galactocentrismo, né? E depois se viu que isso não era verdade, que as estrelas enevoadas eram outras galáxias, como a nossa, né? Então formou-se a concepção de um universo ilha, um universo feito de ilhas, que são as galáxias espalhadas, né, no oceano sideral, né? Então são universos ilhas, né? Essa denominação é do Kant, né? Immanuel Kant, né? Do universo ilha. E, na verdade, ele tirou essa ideia do Swedenborg, né? Swedenborg é quem nos deu essa ideia de que o universo é feito, então, desses amontoados galácticos, né? Então, esses amontoados galácticos, no palco do espaço-tempo, é uma vantara. Faz muito sentido. Então, a intuição desses grandes mestres do passado, eles tiveram a visão do nosso universo, o universo do espaço-tempo, o AS, o antissistema, o relativo, e viram essas explosões pipocando dentro do palco do espaço-tempo. Então, é uma visão que corresponde ao AS, não o S. O S não é assim. Não é possível que o S seja assim, né? Então, esse Brahma aí é um Deus criador do nosso universo, do universo relativo, não é um criador do universo absoluto, inacessível à nossa concepção, né? Porque admitir universos físicos infinitos é a perpetuação do mal. Isso que significaria, o Báltico nos fala isso, a falência da obra divina. A obra divina não seria perfeita, porque ela teria o mal multiplicado ao infinito, o que não é possível, né? E nós vamos ler lá em Balde que uma criação eterna no relativo seria a repetição ad infinita da queda, com a vitória da imperfeição sobre a perfeição, do eterno sobre o relativo. E nós estaríamos diante de uma eternização de todos os atributos negativos do antissistema, que é o mal, a dor, a desordem, a enfermidade, a morte. Isso tudo seria multiplicado ao infinito. Seria, então, a derrocada absoluta da criação divina. Ela não seria perfeita, né? Então, bem, espero que vocês tenham compreendido assim essa possibilidade de nós interpretarmos uma Manvantara, que temos muito respeito, né? Não estamos desmentindo a teosofia, que traz essa teoria à tona e dá muita ênfase a ela, né? Mas estamos apenas interpretando o universo do Manvantara como um multiverso galáctico, né? A existência de galáxias pipocando nessa imensidão cósmica que é
o antissistema, que é o universo relativo. Então, cada Manvantara seria a representação do nascimento, do desenvolvimento e da morte de uma única galáxia, que corresponderia mais ou menos ao tempo tempo proposto para uma Manvantara, né, que seria 4.320.000.000 de anos, mais ou menos o tempo de vida e morte de uma galáxia, né? Não poderia ser do nosso universo, porque o nosso universo tem 13 bilhões e 800. Então, se nós formos aferir a idade do universo e considerar todo o nosso universo um único fogo de artifício pipocando lá, né, em torno da cabeça de Brahma, não haveria uma conjugação do tempo, né? Não seria 4 bilhões, seria 13 bilhões ou mais, né? A ciência acredita que o nosso universo ainda vai sobreviver por mais uns 20 bilhões de anos, então seria aí a torno de uns 30 bilhões de anos, o que não dá, não combina com uma Vantara de 4 bilhões e 320 milhões de anos, que poderia ser o tempo de vida de uma galáxia, né? E aí faz sentido, tá bem? Bem, amigos, nós estamos terminando aí as nossas discussões e espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham compreendido que as razões que nos levam a considerar a teoria do multiverso um verdadeiro absurdo, né? Espero que vocês tenham compreendido e que vocês façam aí as opções de vocês. Vocês defendam o multiverso ou não, né? Porque eu já vi muitos estudiosos dentro do espiritismo defendendo, dentro do espiritualismo, defendendo o multiverso como se fora como se estivéssemos suscitando o poder, o imenso e infinito poder de Deus. Bem, nós trouxemos aí para este capítulo um dos capítulos do livro de Jó, capítulo 38 do livro de Jó, os versículos 4 e 5, né? E o Jó, então, naquela linguagem interessante que ele utiliza, como se ele estivesse falando em nome do Criador, né? E pergunta: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem lhe fixou as medidas, se é que sabes, responde? Quem o mediu com a vara do cordel? Era uma referência de uma medida, né? E hoje nós sabemos, né? Evidentemente que nós estávamos atordoados com o processo da nossa queda, não tínhamos a mínima capacidade de aferir essas medidas, então foi o Senhor que, por misericórdia, fixou os fundamentos da terra, colocou sua pedra de esquina, como diz o Jó, fixou as suas medidas, o mediu com o cordel, estabeleceu os seus parâmetros. É ele que criou, então, o princípio antrópico, né? Criou as medidas para que nós existíssemos neste universo. Esse universo se tornasse viável para nós pudéssemos nele despertar a sua consciência depois de passarmos pelo sono dos milênios, dormindo no não ser, no estado de não ser, no reino mineral, nós pudéssemos despertar, viver, experimentar a vida, ser experimentado pela vida, evoluir com um único propósito: voltar ao coração divino. Não é? Então, foi com esse propósito que o Senhor, com a sua vara de cordel, fixou as medidas do universo, quando o universo surgiu da grande hecatombe da queda, para que nós pudéssemos voltar ao seu magnânimo coração. Espero que essas noções, né, elas possam se acomodar no nosso coração, elas possam nos ajudar a acreditarmos na misericórdia divina, na inteligência e na bondade divina, que ela desperte em nós um amor pelo nosso Pai. Então, que essas ideias possam aquecer a nossa alma e o nosso coração, e nós possamos nos sensibilizar. Olha que coisa importante, nós nos sensibilizarmos com
a presença de Deus no nosso universo. Isso é muito fantástico quando nós conseguimos isso, quando nós ultrapassamos as barreiras do intelecto e fazemos com que essas ideias possam mover o nosso coração. Isso nos torna palpitantes de espiritualidade, isso dilata a nossa alma, isso nos enche de um alento, de uma esperança, de uma fé fantástica que há de nos tornar robustecido diante de todas as hecatombes da vida, da morte, das enfermidades atrozes, dos grandes desastres da natureza. Nós ficaremos fortes diante disso tudo, né, movidos por essa crença fundamental. Então, que isso possa acontecer com todos nós, amigos, né? Porque nós estamos elaborando todos esses raciocínios, estamos trazendo, né, esses conhecimentos numa intensa atividade intelectual. Para quê? Para despertar a nossa fé, para nos fazer acelerar a volta para casa. Este é o motivo maior. Paz e alegria para todos, amigos. Que o Senhor nos ampare sempre.